E aí, pessoal, tudo beleza? Bom, já faz um tempo que eu não faço meus vídeos, né, resenhas, para falar de algum livro que eu tenha lido. E hoje eu vou falar sobre um livro que eu li essa semana, que é um livro um tanto antigo, ele é de 96, né? Mas é um livro muito bom, que se chama Desespero, né, do Stephen King, né, que é esse homem aqui, né, vocês podem ver. Bom, eu tenho um carinho enorme pelo Stephen King por uma razão. Porque o Stephen King, os livros dele foram os primeiros livros que eu li. Acreditem, não, o Harry Potter não foram os primeiros livros que eu li. Os primeiros livros que eu li foram os livros dele. E o primeiro livro que eu li dele foi o Iluminado. Eu tinha uns 8 anos de idade e eu fiquei com medo daquele livro. Pra quem não sabe, Stephen King é um dos maiores escritores de terror, né, que existe na atualidade e bem de antigamente, quando ele começou a escrever livros nos anos 70. E Desespero não poderia ser diferente de mais um dos livros dele. Bom, Desespero conta a história de um grupo de pessoas que foram sequestradas por um policial chamado Straglian, né? Cada pessoa passa pela rodovia 50, que é uma rodovia deserta dos Estados Unidos, e nisso o policial sequestra cada uma dessas pessoas e leva para a cidade de Desespero, que é a cidade do título, né? O nome da cidade é Desespero. E lá eles descobrem que ele sequestrou várias e várias pessoas e matou todo mundo da cidade de Desespero, que é uma cidade pequena, né? Bom, o livro, como todo livro do King, esse livro aqui não mete tanto medo quanto os outros livros dele. Mas é um livro extremamente nojento, né? Porque é um livro que tem muito sangue. Inclusive algumas cenas que tem no livro, que eu vou contar aqui, que as pessoas que ele matou na cidade de Desespero, ele pendurou os corpos por uma por um gancho, né, que deixou as pessoas assim penduradas por um gancho, a pessoa coberta de sangue, a pessoa, sabe, toda fodida mesmo, vou dizer assim, né? E o principal personagem do livro é um garotinho chamado David, de 12 anos, que a família dele foi sequestrada também, né? Uma infinidade de personagens aparece nesse livro, que é o David, a família dele, Mary e Peter Jackson, que são os primeiros a serem sequestrados pelo policial Straglian, Johnny Merivale, que é um escritor alcoólatra, que acaba sendo um personagem também bem fundamental para o livro, né? E o Steve e a Cynthia, que trabalham para o Johnny. A Cynthia, que é uma roqueira, é uma punk, né, que usa o cabelo colorido. Então o livro tem uma série de personagens bem, né, vou dizer assim, incríveis. Bom, diferente um pouco dos outros livros do King, esse foi o livro mais religioso que Stephen King já escreveu, depois da Espera de um Milagre. Para quem não sabe, foi ele que escreveu A Espera de um Milagre. Aquele filme com o Tom Hanks e o Michael Clarke Duncan. Bom, por que esse livro se torna plenamente religioso? Todos os livros do Stephen King, ele fala de religião, sempre, mas a religião sempre por um lado negativo. Nesse aqui também não é novidade, ele fala também de religião por um lado completamente negativo. Principalmente sobre Deus é cruel. E é incrível como ele usa esse livro falando o seguinte, como Deus usa as pessoas e depois descarta, né? Por exemplo, o David é um garotinho bem religioso, um menininho rezador, como ele diz, né? E para tudo o David reza, ele pede para Deus ajudar ele, a família dele. Inclusive tem uma fala nesse livro que a mãe do David fala que é a seguinte: numa parte do livro, o melhor amigo do David, o Brian, ele sofre um acidente e corre o risco de morrer. E o David implora e pede para Deus, para que Deus ajude o amigo dele. E o Brian acaba vivendo de novo, né? Mas nisso, o David acaba perdendo toda a família dele, vou dar esse spoiler aqui bem grande, na cidade de Desespero. A família dele morre toda assassinada pelo Straglian, né? E nisso, e tem uma fala nesse livro onde a mãe do David fala assim: o que o seu Deus quer, David? Ele trocou o Brian por todos nós? E eu achei essa frase incrível e bem forte, né? Onde ela diz realmente que Deus ajudou o Brian, mas em compensação quer levar a família do David embora também, né? Então, foi uma frase bem legal e bem impactante. E o Stephen King, como sempre, consegue escrever um maravilhoso livro. É um livro nojento, cheio de sangue, mas é um livro muito bom. Tem algumas cenas que não vou dizer assim que dão medo, mas dão um certo sustinho. Deus é cruel é o tema principal. Como todos os livros do King, ele divide em 5 partes o livro, né? Ele conseguiu dividir em 5 partes e cada capítulo, né, por exemplo, parte 1, Rodovia 50, na Casa do Lobo, na Casa do Escorpião, cada parte tem 5 capítulos divididos em 5 partes,
né? Então é bem estruturado e é um livro extremamente bom de se ler, para quem não gosta muito de sangue, para quem não gosta de ver animais mortos também, o que não falta aqui, principalmente no começo, né? Então, Desespero vai levar nota 10. Como sempre, Stephen King é um brilhante escritor, gosto dos livros dele, tenho imenso carinho por ele, inclusive ele é muito fã da J.K. Rowling. Então, mais uma vez, Stephen King provou, porque ele é um mestre em escrever livros de horror, criticar bastante a religião, no caso desse livro, criticar um pouco a Deus. Eu não consegui compreender o final do livro, mas tá aí, quem quiser ler, Desespero é um bom livro para se ler. É isso aí, galera, até o próximo vídeo.